Oi, galerinha. Oi, gente. Oi, gente. A gente tá voltando pra escola e eu quero o meu dumpling. Ela quer o dumpling, não sabe se chega hoje. É. E na hora que eu estiver indo pra casa eu mostro pra vocês. Mas tchau. Até depois. Eu vou ver se vou ter que colocar no cinto. E depois eu volto com vocês. Agora é a hora da verdade. Oi. Vai? Deixa eu ver se chegou o quarto. Não chega. Nada. Vai. Não chega. Tem mais pessoal pra mostrar. Vem mostrar, pessoal. O que é isso? Gente, vamos ver. Onde está a mochila? Gente, vai pra lá. Gente, eu já tenho vários dumplings. Mas aqui, olha. Mas qual que você acha que vai ser? Acho que